O deserto se estendia como um mar silencioso de areia, pedras e silêncio. Depois de tudo o que haviam vivido, as pragas, a saída do Egito, o Mar Vermelho aberto, a voz de Deus no Sinai, o povo de Israel caminhava agora guiado por uma promessa que ainda não podia ser vista. À frente deles estava algo que ninguém ali conhecia com os próprios olhos. A Terra Prometida, um lugar falado em sussurros, anunciado por Deus, descrito como uma terra que mana leite e mel. Mas para aquele povo cansado, a promessa ainda era um mistério envolto em poeira e fé. A Terra Prometida não era apenas um destino geográfico. Ela carregava significado, esperança e também temor. Desde os dias de Abraão, Deus havia falado sobre essa terra. Disse que seria dada à sua descendência, uma herança preparada pelo próprio Senhor. Abraão nunca a possuiu em vida, mas caminhou olhando para longe, crendo naquilo que não via. Agora, séculos depois, seus descendentes marchavam na direção dessa mesma promessa. Durante o dia, a coluna de nuvem seguia à frente, silenciosa e constante. À noite, a coluna de fogo iluminava o caminho, lançando sombras dançantes sobre o acampamento. Para muitos, aquela luz era conforto. Para outros, lembrava que Deus estava ali, observando cada passo, cada murmuração, cada dúvida escondida no coração. A presença divina trazia segurança, mas também exigia confiança. O deserto, porém, não era apenas um caminho. Era um lugar de provação. A fome veio, e o maná caiu do céu. A sede apertou, e a água brotou da rocha. Cada milagre sustentava o corpo, mas também confrontava a alma. Deus estava ensinando o seu povo a depender dele dia após dia. A terra prometida não seria dada a um povo escravo por dentro. Antes de possuí-la, Israel precisava ser transformado. À medida que avançavam, histórias sobre a terra começaram a circular entre o povo. Alguns falavam com entusiasmo, imaginando campos férteis, colheitas abundantes e descanso após tantos anos de sofrimento. Outros falavam em tom baixo, com receio. Diziam que a terra era habitada por povos fortes, cidades muradas e gigantes. A promessa começava a se misturar com o medo, e o mistério tornava-se mais profundo. Moisés, já marcado pelos anos e pelo peso da liderança, sentia a tensão crescer. Ele sabia que a terra prometida era real, mas também sabia que o coração do povo ainda oscilava entre fé e incredulidade. Então, sob a direção de Deus, escolheu 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra. Eles deveriam ver com os próprios olhos aquilo que Deus havia prometido. Os 12 partiram em silêncio, atravessando fronteiras invisíveis, adentrando territórios desconhecidos. Durante 40 dias, caminharam pela terra. Viram vinhas carregadas, rios abundantes, cidades antigas e férteis planícies. A terra realmente era boa, muito além do que podiam imaginar. Um cacho de uvas era tão grande que precisou ser carregado por 2 homens. A promessa tinha forma, cheiro e sabor. Mas o mistério também tinha sombras. Eles viram povos guerreiros, muralhas altas, homens de aparência imponente. À noite, talvez ao redor de fogueiras distantes, o medo começou a crescer no coração de alguns. A terra era boa, mas parecia impossível. O mesmo lugar que poderia ser herança também poderia ser sepultura. Quando os espias retornaram ao acampamento, o povo se reuniu ansioso. O silêncio foi quebrado por relatos impressionantes. Sim, a terra era fértil. Sim, era tudo o que Deus havia dito. Mas então, as palavras mudaram de tom. 10 deles falaram de gigantes, de cidades fortificadas, de um povo que parecia invencível. Disseram que Israel era como gafanhotos diante deles. O medo espalhou-se como uma praga silenciosa. O choro tomou conta do acampamento. Muitos começaram a murmurar contra Moisés e Arão. Outros desejaram voltar ao Egito. A terra prometida, que antes brilhava como esperança, agora parecia um lugar de morte. O mistério tornou-se ameaça.
Entre os 12, apenas 2 se levantaram com coragem: Josué e Calebe. Eles rasgaram suas vestes e clamaram ao povo. Disseram que a terra era extremamente boa e que, se o Senhor se agradasse deles, certamente os faria entrar. Lembraram que Deus já havia derrotado o Egito, aberto o mar e sustentado o povo no deserto. Mas suas vozes foram abafadas pelo medo coletivo. Naquela noite, o peso da incredulidade caiu sobre o acampamento. Deus havia prometido, mas o povo recusou-se a confiar. O mistério da terra prometida foi rejeitado por causa do medo do desconhecido. Então, a palavra do Senhor veio com juízo. Aquela geração não entraria na terra. Vagariam pelo deserto até que seus dias se cumprissem. Apenas Josué e Calebe, que confiaram, veriam a promessa se cumprir. Os anos passaram como areia escorrendo entre os dedos. O deserto tornou-se lar, e a promessa, uma história contada ao redor das tendas. Crianças cresceram ouvindo sobre uma terra que nunca haviam visto, mas que lhes pertencia por direito divino. O mistério da terra prometida permaneceu vivo, alimentado pela esperança e pela fé dos que ainda criam. Moisés guiou o povo até o limite da terra, mas ele mesmo não entrou. Do alto do Monte Nebo, contemplou de longe a herança prometida. Seus olhos viram aquilo que seus pés não tocariam. Ali, Deus o chamou, encerrando sua jornada. O líder que enfrentara o faraó e falara com Deus face a face partiu, deixando a promessa às mãos de um novo líder. Josué assumiu a liderança. Diferente do deserto, a terra prometida exigiria coragem, estratégia e obediência. O primeiro grande obstáculo foi o Rio Jordão, transbordando em tempo de cheia. Mais uma vez, o povo parou diante de águas intransponíveis. O mistério parecia repetir-se, mas Deus não havia mudado. Quando os sacerdotes pisaram nas águas com a Arca da Aliança, o rio se abriu. Israel atravessou em terra seca, assim como no Mar Vermelho. O passado e o futuro se encontraram naquele momento. Deus estava confirmando que a promessa ainda estava viva. Do outro lado, Jericó erguia-se como um enigma. Muros altos, espessos, impenetráveis. A cidade parecia desafiar a promessa, mas Deus ordenou algo estranho. O povo deveria marchar em silêncio ao redor da cidade por 7 dias. No 7º dia, ao som de trombetas, os muros cairiam. Durante aqueles dias, o mistério se aprofundou. Nenhuma arma foi levantada. Nenhuma estratégia humana foi usada. Apenas obediência silenciosa. E quando o grito ecoou, os muros ruíram. A terra prometida começava a ser conquistada não pela força humana, mas pelo poder de Deus. Cada vitória e cada derrota carregavam uma lição. A terra não era apenas um prêmio, mas uma responsabilidade. A presença de Deus continuava condicionada à obediência. Onde havia fé, havia avanço. Onde havia desobediência, havia estagnação. A terra prometida revelou-se aos poucos. Não como um paraíso sem desafios, mas como um lugar onde Deus cumpria sua palavra. Um território marcado por batalhas externas e lutas internas. Um lugar onde o mistério de Deus continuava se manifestando, guiando, corrigindo e sustentando seu povo. Ao final, a terra prometida mostrou que a promessa de Deus nunca foi apenas sobre um lugar físico. Ela sempre apontou para algo maior. Viver sob o governo de Deus, em comunhão com Ele. O mistério não estava apenas na terra, mas no Deus que a prometeu. Assim, a terra prometida permanece como símbolo eterno, um chamado à fé, à perseverança e à obediência. Uma lembrança de que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando o caminho é longo, o deserto é árido e o futuro parece envolto em mistério. Quando Deus promete, Ele cumpre. E aquilo que hoje parece distante, amanhã pode se tornar herança. Assista ao próximo vídeo da playlist e fortaleça sua fé. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações.